sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 23. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 23, vai dizer assim a palavra do Senhor. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhes disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhes respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grandes estragos entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila, e disse Saul: Deus o entregou na minha mão, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: trazei aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo, de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul com o seu servo, como o seu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze saber o teu servo. E disse o Senhor: descerá. E disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e os meus homens na mão de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se onde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Eu não sei se vocês entenderam essa palavra, mas essa palavra vai falar a respeito de uma cidade. Vai falar a respeito de quando Davi fica sabendo que Keila estava sendo saqueada. Ele ora ao Senhor porque ele fica incomodado, porque ele sabia que aquela cidade não tinha estrutura para pelejar contra o exército dos filisteus. E aí ele ora ao Senhor, o Senhor, ele diz que é para ele ir para defender aquela cidade. E o interessante é que nós vamos ver que os homens de Davi, de imediato, questiona e fala: nós não temos condições com esquadrões dos filisteus, nós não vamos dar conta. E mais uma vez, Davi ora. E ele ora e Deus dá uma ordem que é para ele ir. Deus fala para ele: eu já coloquei aqueles homens nas tuas mãos. Mas o que mostra aqui para cada um de nós o poder da oração. Nós precisamos ter o hábito e o costume de estarmos em oração. Quando vier qualquer situação que nos incomode, a primeira coisa que precisamos fazer é irmos orar. É irmos orar e aguardar uma resposta de Deus. Aqui era uma necessidade de uma cidade, aqui era uma situação que não tinha nada a ver com Davi. Muitas das vezes tem situações que não tem nada a ver com nenhum de nós, mas aí nos incomoda. E quando nos incomoda, nós precisamos ir para o nosso secreto com Deus. Nós precisamos ir orar ao Senhor. Ainda que você vá para a tua oração e você não tenha resposta.
Porque muitas das vezes nós oramos e não temos a resposta de imediato. Mas eu tenho certeza que a oração vai te acalmar. Eu tenho certeza que a oração vai fazer com que aquela angústia, com que aquela aflição, ela caia por terra. Ainda que não venha uma resposta de imediato. Mas aqui a Bíblia vai dizer que o Senhor responde a Davi, que era para Davi, era algo que incomodou a ele, porque ele tinha sido escolhido. Ele era um chefe, ele tinha uma autoridade, ele tinha um chamado. E aí ele se incomoda e Deus dá uma ordem para ele. Mas os homens que ele liderava, eles queriam retroceder. Eles não queriam avançar. Irmãos, nós tivemos um culto ontem abençoado. Mas eu digo que eu tive uma madrugada de peleja. Porque é pago um preço e muitas das vezes ninguém entende, compreende. Mexemos no mundo espiritual, foi uma bênção. Mas aí muitas das vezes a gente vai ver os reflexos. A gente vai ver muitas das vezes as investidas. A gente vai ver muitas das vezes a afronta do adversário tentando nos intimidar. E muitas das vezes passamos uma madrugada de peleja, em oração, crendo que tem um Deus que vai nos guardar, porque a pressão é tanta, a intimidade é tanta, que se nós não tivermos convicção que tem um Deus assistindo a nossa madrugada, nos guardando, tem gente até que parte. Ah, morreu dormindo. Eu sei que tem pessoas que muitas das vezes vai acontecer isso, mas nós precisamos entender que muitas pessoas são guerras espirituais. Guerras espirituais de opressão, da sensação do enforcamento, da sensação que estamos sem ar, da sensação que estamos paralisados, que traz um pavor, traz um desespero. E se naquele momento você não se conectar com Deus, não lembrar que tem um Deus para guerrear, nós não suportamos. Mas eu acredito que muitos daqui já viveram essas guerras espirituais, porque ele sempre vai tentar nos paralisar, ele sempre vai tentar nos intimidar, ele não quer que a obra do Senhor em nossas vidas, em nós, se cumpra, aconteça. E quando nós entendemos que nós temos um Deus, é por isso que nós dormimos, mas nós sabemos quem é que guarda o nosso sono. Quem guarda o nosso sono é que vai nos proteger nos terrores noturnos. Porque existe, o Salmo 91 fala desse terror noturno. Davi ora. A primeira oração, Deus responde. Diz que é para ele ir para Keila. Ele fala com os seus liderados. Nós vamos para Keila. Keila está sendo saqueada, nós vamos ajudar aquele povo. E os homens dele falam, não, Davi, nós não tem como, não tem como, o esquadrão dos filisteus é mais forte, é mais poderoso. Aí o que ele faz? Ele não fica debatendo, ele vai para a oração de novo. Quem entende o poder da oração não fica debatendo, não fica contendendo, vai para o joelho, vai orar, vai esperar aquilo que Deus vai nos responder. E ele vai para aquela oração. E mais uma vez o Senhor fala, Davi, vai que eu garanto. Vai que eu já dei os filisteus nas tuas mãos. E assim Davi foi. Davi foi para aquele lugar, na direção de Deus, aos cuidados de Deus, amando de Deus. E aí ele começa a lutar contra aquele exército. E Deus dá vitória, e Deus abençoa, e Deus cumpre aquilo que tinha dito para Davi. Eu estarei com você, eu estarei com esse exército. É da minha vontade você ir para aquele lugar para livrar aquela cidade. Mas primeiro veio aquele incômodo, o incômodo para que ele pudesse orar. E aí Saul, que nós sabemos quem era Saul, o rei da época, que já estava perseguindo a Davi, que estava todo o tempo tentando alcançar Davi, que estava todo o tempo, quando ele ouvia falar de Davi, ele se prontificava em levantar um exército para ir atrás de Davi, para tentar destruir, para atrapalhar o plano que Deus tinha na vida dele, para atrapalhar o processo que Davi já estava vivendo, para atrapalhar o projeto que Deus tinha na vida de Davi. Porque aí nós vemos que Saul se levanta com grande fúria
para que ele pudesse atrapalhar. E muitas das vezes esses levantes, essas fúrias, é para atrapalhar o projeto, o plano que Deus já tem em nossas vidas, como chamado, como ministério, como liderança, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Porque o adversário ele vai sempre tentar em todas as áreas, porque o intuito dele é nos paralisar. E aí Deus dá vitória. Deus faz com que aquele exército vença o exército dos filisteus e Saul fica sabendo. E quando Saul fica sabendo, Saul chama todo o povo, todo o exército dele e fala: nós vamos para Keila. Nós vamos destruir Keila porque Keila está guardando Davi. Nós vamos destruir não só o exército de Davi, mas toda aquela cidade. Então a gente vê que Saul vem com uma sentença de morte. E Davi tinha ido para Keila amando de Deus. Porque quando ele sente um desconforto que ele ora, ele não foi para Keila porque ele quis ir. Eu senti um desconforto, então eu vou fazer. Não, a gente sente um desconforto, mas primeiro a gente ora. É da tua vontade? É para mim ir? E aí, assim, ele o fez. E aí, Davi, quando ele sabe que Saul estava e viria para destruir aquela cidade, o exército dele, ele vai mais uma vez para a oração. E aí ele ora, e ele fala: Senhor, eu ouvi dizer que Saul está vindo ao meu encontro e vai me destruir essa cidade também. O que eu faço? Esse povo dessa cidade me entregaria nas mãos de Saul? E Deus fala: entregaria. E ele fala: o que eu faço então? Aí o Senhor dá uma direção para que ele saia daquele lugar. E mais, o meu entendimento aqui nessa palavra, imagine se Davi se revoltasse. Né? Mas eu vim para cá, amando do Senhor, eu dei livramento e eles vão me entregar. Eles não vão ter coragem de lutar contra o exército de Saul. Mas Davi entendeu a vulnerabilidade daquele povo. Ele sabia que aquele povo não conseguiria. Então, muitas das vezes, o entendimento tem que ser em cada um de nós. Porque quando nós começamos a entender que tem pessoas que são vulneráveis, que tem pessoas que ainda não conseguiu alcançar uma maturidade, que são pessoas que muitas das vezes tentando acertar vai fazer tudo errado, mas na maioria das vezes é por falta de oração. É a pressa que nós temos de tentar resolver do nosso jeito, da nossa maneira. Muitas das vezes a pressa da gente querer consertar ou resolver uma situação que nós precisamos primeiro colocar na mão do Senhor e pedir ao Senhor uma direção de como fazer, no tempo que nós vamos fazer, para que Deus possa preparar o momento e a hora certa de agirmos para que o nome dele possa ser glorificado. Então Davi, ele entende que aquele povo entregaria a ele o seu exército, porque eles sabiam que eles não tinham condições de lutar contra os filisteus e nem contra o exército de Saul. E até porque Saul era o rei da época, ele tinha autoridade, ele podia fazer o que ele queria. Ele achava que ele podia fazer, tanto que ele fez. Mas só que depois ele sofreu também as consequências. Então, o nosso entendimento não pode ser sempre o entendimento natural. Nós precisamos de uma sensibilidade para muitas das vezes ter um entendimento espiritual e ver o quanto às vezes o nosso irmão ou as pessoas que trabalham com a gente, que convivem com a gente, ainda não alcançou o grau de maturidade que cada um de nós já alcançamos. E muitas das vezes essa falta de entendimento gera o quê? Contendas, gera dissensões, geram divisões, geram situações que desagradam o coração de Deus. Nós estamos estudando o caráter do líder. O caráter do líder, ele tem que ser um caráter que glorifique o nome do Senhor. Um caráter do líder tem que ser um caráter que o Senhor se agrade.
Não o homem venha se agradar. O caráter do líder vai ser forjado para que a gente entenda algumas situações que muitas das vezes ninguém vai entender, ninguém vai compreender. Muitas das vezes seremos impulsionados a agirmos com a nossa força ou falarmos na hora que é errada, que não é o momento certo, e agirmos sempre segundo a nossa vontade e o nosso querer. Então a gente precisa buscar a esse Senhor para ter uma maturidade, para que a gente possa entender, compreender. E como eu digo, quando você compreende e entende, você não traz para o teu pessoal. Você entende que é uma guerra espiritual que estamos vivendo. E essa guerra tem um adversário que quer o quê? Te neutralizar, te paralisar. É uma guerra que muitas das vezes ele quer fazer com que a gente se distraia. É uma guerra que muitas das vezes ele quer que a gente haja com ingratidão a Deus. Não é humano, não é a pessoa humana, é ingratidão a Deus. Quando a gente não consegue discernir e ter o entendimento daquilo que Deus está nos ensinando, nos preparando. Por isso que eu digo, muitas das vezes, a conduta, o comportamento da pessoa diz a respeito à pessoa, não diz a respeito a mim. E isso não pode fazer com que atrapalhe a obra de Deus na minha vida, porque eu sei que existe um adversário que de todo tempo vai tentar nos paralisar, nos neutralizar, vai tentar de todas as formas nos abater, nos entristecer, nos afrontar, nos confrontar, porque o intuito dele é esse, e sempre será. E Davi entendeu que o chamado dele era para que ele estivesse ali em Keila, guardando aquele povo, livrando aquele povo, mas um povo que quando viesse uma pressão do exército de Saul, entregaria ele facilmente. E quantas das vezes nós somos entregues? E Deus tem nos dado escape e livramento. Muitas das vezes nós somos entregues, muitas das vezes, às vezes a gente orando, a sensação que nós temos é que a nossa cabeça foi pedida no inferno, irmãos. O inferno pede a nossa cabeça todo o tempo. Porque o intuito dele é nos paralisar. É fazer com que a gente não queira estar na presença desse Senhor. Louvando a esse Senhor, adorando a esse Senhor, glorificando a esse Senhor. Então sempre nós vamos viver pressões. Davi estava ali no momento que ele entendeu. O que eu faço? Permaneço aqui? Porque o que Saul falou? É uma cidade que é fácil de eu entrar nela para possuí-la e destruir a Davi. Mas Saul esqueceu que Davi tinha um Deus. Saul esqueceu que tinha um Deus que era poderoso, soberano, que ia continuar guardando como guardou. E Davi estava sendo preparado. Irmãos, o preparo dói. O preparo de Deus dói em nós. Porque quando o Senhor está nos preparando para coisas grandes, quando o Senhor está nos preparando para liderar, para ministério, dói. Porque nós vamos precisar entender que esse preparo tem um Deus que não perdeu o controle, que continua no controle. E Ele sabe da maneira que vai tratar com cada um de nós. Ele diz na palavra dele que Ele não nos dá nada que não possamos suportar. A tua dor não é a mesma dor que eu possa estar vivendo. Se você está vivendo nessa área, é porque o Senhor sabe que você tem suportado e vai continuar suportando. De repente, se fosse eu não suportaria. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece a nossa estrutura, até porque foi Ele que nos criou. Então ele conhece a nossa estrutura, ele conhece as nossas limitações. Ele sabia que Davi, todo aquele processo de perseguição que Davi precisou passar, era ensinamento, era um aprendizado. Um aprendizado pela responsabilidade que ele teria. E muitas das vezes esse tratamento, esse processo dói pela responsabilidade que teremos mais à frente. Hoje, de repente, ainda não estamos tendo essas responsabilidades. E eu não trago essa responsabilidade só para o lado espiritual, não. Até porque nós temos uma vida. Muitas pessoas aqui trabalham. Muitas pessoas aqui já têm responsabilidade, compromissos. Vai ter momento que vai ter que tomar decisões.
E aí o Senhor vai nos preparando para vivermos o lado espiritual, mas o natural também. Porque nós vivemos o nosso lado natural, o nosso lado terreno. Nós não vivemos 100% na espiritualidade. Ninguém consegue isso, ninguém vive 100% na espiritualidade. Isso só vai acontecer quando o Senhor vier buscar a igreja e nós subirmos com Ele, porque enquanto não, nós temos o lado natural. E o Senhor precisa nos ensinar, porque muitas das vezes o Senhor hoje está nos preparando para assumirmos posições que jamais imaginaríamos. E nós precisamos estar prontos quando chegar esse momento. E é por isso que muitas das vezes são processos que dói, que machuca, são processos que muitas das vezes mexe com a nossa estrutura, mas sempre precisamos continuar crendo que Deus está no controle. O poder da oração faz com que você possa seguir a voz do Mestre. O poder da oração faz com que você escute aquilo que ele vai falar. Porque no momento certo, a tua oração será respondida. No momento certo, você vai entender como Davi entendeu. Davi não fazia nada sem orar como Jesus. Jesus o tempo todo, tinha momento que ele estava com os discípulos e tinha momento que ele se afastava. Irmãos, nós precisamos ter hábito de oração. Nós precisamos, porque a oração te aproxima. A oração traz esse relacionamento. A oração é que vai trabalhar em você, através do Espírito Santo de Deus, para direcionar a tua vida. Então é necessário orarmos, é necessário termos tempo, porque muitas das vezes a gente deixa aquilo que sobra para poder falar com o nosso Senhor. Imagine Davi com essa responsabilidade, com um rei ao encalce dele, se ele não orasse, para estar sensível à voz do Senhor. Porque a oração nos deixa sensível. Porque a oração faz com que a gente se quebrante. A oração faz com que a gente se humilhe. A oração faz com que a gente mostre uma dependência nesse Senhor. E todos nós precisamos entender, como a palavra de Deus diz, sem Deus nada podemos fazer. Muitas das vezes a gente pode até pensar, mas eu tenho feito tanta coisa sem orar, mas dificilmente vai dar certo. Na maioria das vezes dá errado. Ou, se não dá no começo, dá na metade, ou então dá no final. Mas como é bom quando a gente entende, eu preciso estar em oração. Eu preciso ouvir do Senhor, eu preciso entender, eu preciso muitas das vezes olhar para a situação com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia, com um olhar... Mas é tão difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas tudo, para mim, entra o querer vencer, o querer viver a vontade do Senhor, o querer obedecer, porque tudo vem quando nós queremos. E quando nós não queremos também, eu acho que a gente tem liberdade de falar assim, eu ainda não quero, mas eu preciso. Porque eu acredito que essa liberdade o Senhor tem nos dado. Porque tem situações que é difícil, tem situações que é intragável, mas eu preciso entender aquilo que a Bíblia tem me ensinado. Então, Senhor, eu ainda não quero, mas eu estou orando aqui para que um momento o Senhor comece a colocar esse desejo no meu coração. Porque isso faz toda a diferença. Porque querer de imediato a gente nunca quer. A gente sempre quer fazer a vontade da nossa carne. A nossa carne é opositor ao Espírito Santo de Deus. A nossa carne vai sempre se opor. Imagine Davi, poxa, eu vim para cá, o Senhor mandou eu vim para cá, eu livrei a Keila, e Keila vai me entregar essa cidade, vai me entregar na mão dos meus adversários? Sim. E muitas das vezes pessoas vão nos entregar na mão do adversário de bandeja. Mas nós temos um Deus. Um Deus que é fiel. Um Deus que é poderoso. Um Deus que vai dar uma ordem e falar, é você que tem que fazer. Eu te chamei para isso. É você que tem que ter uma conduta, é você que tem que ter uma postura, é você que tem que ter uma maturidade. Diz a respeito a você e o Deus que você serve. E diz a respeito se eu quero ou se eu não quero também, porque ele também não vai me obrigar. É escolha.
É decisão. É querermos entender, como eu disse, tem um Deus que muitas das vezes dentro da adversidade, o Senhor está falando, eu preguei sobre Jeremias, vocês vão cativo, mas lá, mesmo no cativeiro, vocês vão avançar, vocês vão prosperar, vocês vão construir, vocês vão casar. Que coisa melhor do que essa? Muitas das vezes é dentro dessa adversidade que o Senhor quer que você se alegre, que o Senhor quer que você conquiste, que o Senhor quer que você festeje. Ai, mas como, pastora, nós vamos fazer isso em Deus? Porque sozinho a gente não consegue não, porque a nossa carne não quer isso não. A nossa carne quer que a gente se entregue. Mas aí eu preciso entender, não, eu tenho um Deus que é vida, eu tenho um Deus que traz alegria, eu tenho um Deus que dentro desse problema, dentro dessa adversidade, mas Ele diz que a alegria dele que me fortalece. Por que eu vou ser consumida de tristeza? Porque muitas das vezes o adversário quer nos consumir de tristeza. E isso acontece. Acontece com todos nós, mas não pode ser uma coisa que vai durar meses e anos, porque tem pessoas que já não têm mais esperança de tanta tristeza que foi consumido. E eu entendo também que a oração, quando nós oramos, nós vamos discernirmos. A oração tem poder de nos dar discernimento com a meditação da palavra. Eu preciso discernir o que é natural, o que é espiritual. Eu preciso discernir o ataque que eu estou vivendo, a guerra que eu estou vivendo, que não é contra a carne nem sangue. E é difícil de entendermos isso. Porque é mais fácil a pessoa que nós vemos, né, da gente guerrear com aquela pessoa, do querer entrar em oração, do querer estar jejuando. Porque não é uma guerra que é contra a carne ou sangue. É contra as hostes celestiais, que a Bíblia vai dizer. Então nós precisamos entender, e eu vejo Davi aqui, quando Deus responde, eles te entregarão sim, Davi. Se você não sair daí com o teu exército, eles vão te entregar. Mas quando Davi se incomoda e ora e Deus fala para ele ir para aquele lugar, ele já entendeu. O Senhor está me enviando porque aquele povo não tem maturidade, capacidade, estrutura, não sabe guerrear contra esse exército dos filisteus. E é esse entendimento. É por isso que nós precisamos pedir ao Senhor para renovar os nossos pensamentos. Peça ao Senhor para renovar a tua mente, os teus pensamentos bons, pensamentos que glorifiquem o nome do Senhor. Não porque os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, que Ele vai dizer em Jeremias 29, são pensamentos bons. Mas o adversário, ele quer colocar pensamentos negativos, pensamentos contrários, pensamentos de fracasso, de derrotas, pensamentos que nós não vamos sair da situação ou da posição que estamos. Mas se chegar um momento que você começar a determinar, não, o Senhor não me chamou, o Senhor não me levantou, o Senhor não me criou para me continuar nessa posição que eu me encontro. Eu vou guerrear, porque isso são guerras espirituais e é através da oração. Mas a oração também, ela tem um momento da ação também. Nós temos que agir. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que sair, nós temos que procurar, nós temos que buscar. Eu preciso buscar tudo aquilo que vai trazer alegria para o meu coração e para a minha vida. Se eu posso fazer isso, eu é que tenho que procurar isso, porque as estratégias Deus já me deu. E eu preciso colocar em prática. Davi, ele compreendeu que o chamado dele era para ele apacentar, porque primeiro ele apacenta as ovelhas. Primeiro ele cuida das ovelhas, ele livra as ovelhas de serem destruídas pelo urso e pelo leão. E muitas das vezes esse chamado para cada um de nós é para apacentarmos, é para cuidarmos, é para fazermos a vontade do Senhor. E entender que não vai isentar das provas, porque Davi foi tão bom para aquela cidade, livrando daquele exército. E ele podia ter pensado assim, eles vão me guardar, eles vão colocar de repente até em risco pelo meu exército. Não, Davi, eles vão te entregar. E muitas das vezes Deus é muito direto com a gente. É por isso que às vezes tem pessoas que têm medo de orar por causa da resposta que vai vir. Porque muitas das vezes a gente vai orar querendo ouvir um sim e ele vai falar que é não.
E como é que a gente vai receber o não? Porque o não também faz parte. Todo mundo precisa receber o não. Não tem como nós não aprendermos desde criança que o não também faz parte, que o não também é bênção para as nossas vidas. E quantas das vezes nós estamos insistindo em algo que Deus já disse que não, e nós continuamos insistindo. Nós não entendemos que, porque se Ele está falando não, é porque Ele sabe que aquilo não vai ser bom para nós. Mais um pouquinho, mais na frente virão as consequências. E às vezes a gente não quer nem orar, porque eu já sei que Deus não vai concordar. A mesma coisa a gente começar a orar por uma coisa que é errada. Eu costumo dizer que essa oração não é para Deus. Né? Porque a gente escuta, tem oração de feiticeiro. É de feiticeiro mesmo, porque para Deus não é. Porque Deus não ouve esse tipo de oração, irmãos. Deus não ouve esse tipo de oração. É isso que nós precisamos entender. É para outros deuses, mas não é o Deus vivo, poderoso, soberano. O Criador do céu e da terra. Ele quer uma oração que a gente se quebrante. Ele quer uma oração onde ele reconheça a sinceridade que está em nós. E eu digo que é uma sinceridade de muitas das vezes a gente falar, Senhor, está doendo, Senhor, eu não gosto, Senhor, estou odiando, Senhor... É ser sincero com Deus. Mas eu também entendo que mesmo eu sentindo tudo isso, não condiz com a tua palavra. Então só o Senhor para me ajudar. E aí a gente se coloca na disponibilidade dele. Aí ele entra para trabalhar em nós porque ele está vendo que é algo que não é fácil. Ele está vendo que é algo que a nossa carne quer estar conduzindo a nossa vida. E ele vai o quê? Entrar com a ação dele que é poderosa. Porque só a ação dele é poderosa. Davi entendeu, pegou o seu exército, saiu de Keila, livrou a Keila, deixou Keila protegida, e quando Saul ficou sabendo que Davi já não estava mais, ele baixou a guarda. Ele não foi para Keila. Porque se Davi não saísse, de repente o exército dele podia até ser livre, mas aquela cidade não seria. E Davi sabia que o que estava sobre a vida dele, que era o poder de Deus, ia livrar como livrou a toda a caminhada de Davi, com toda a perseguição que Saul fez com Davi. Deus deu livramento, Deus deu escape, Deus teve um momento que provou a Davi, no momento da caverna, que aí os liderados dele falam assim, Davi, foi Deus que botou Saul nas tuas mãos. Foi Deus. Deus que botou Saul. E de imediato ele entende, ele tem um discernimento. Porque eram homens que confiavam nele, era um homem responsável. Interessante que a conduta dele, a palavra dele, quando ele fala, quando ele entende, mostra para ele que aquela ação ali não era Deus que estava permitindo aquilo. Ele entendeu, Deus está me provando para saber de que maneira eu vou agir. Botou meu inimigo na minha frente. Eu podia estraçalhar, eu podia destruir, mas ele entende, não, isso não é comigo. Essa guerra não é minha. Não sou eu que vou fazer essa obra. Essa obra quem faz é Deus. E como é bom quando a gente entrega, porque a oração, ela é poderosa para você poder entregar e deixar Deus fazer a justiça que cabe a Ele, que não cabe a nós. Quantas das vezes nós somos justiceiros na face da terra? Quantas das vezes agimos como a justiça de Deus? Como se só a gente fosse certo, correto e fizesse as coisas em retidão. E não tem nada a ver. Nós não somos assim. Graças a Deus, nós não somos perfeitos. Mas nós temos um Deus que quer nos ensinar. Nós temos um Deus que quer que você olhe para alguma situação e entenda. Mas aquela situação é provocativa. E aí eu fico entendendo que quanto mais provocativa, aí mais é que eu consigo discernir a ação do diabo. Aí mais é que eu consigo discernir, porque, irmão, não tem como a gente não discernir a ação do adversário. Não tem como nós não discernirmos. Aí mais que a gente vai discernir. Por quê? Porque aí você está orando, você está jejuando e ele vai ficar te provocando o tempo todo.
Ele quer tirar a nossa paciência. Ele quer que a gente saia da graça. Ele quer roubar a nossa paz, a nossa alegria. Ele quer muitas das vezes dizer assim, sou eu que estou vencendo, sou eu que estou dominando, até enquanto Deus quer. Porque quando Deus não quiser, Deus bota um basta. Pode ser qualquer pessoa que nós estamos orando. Tá de qualquer maneira, enquanto meu Deus está permitindo. Porque quando Deus não quiser, Deus para qualquer ser humano. Deus é poderoso para nos parar, irmãos. E quantas pessoas Deus não tem parado? Porque muitas das vezes nós estamos num movimento terreno e Deus está falando, Deus está se manifestando e a gente não está ouvindo. Muitas das vezes estamos agindo como loucos e loucas, não estamos ouvindo aquilo que Deus está falando. Aí é necessário Ele nos parar. Aí a gente ouve o que Ele quer falar. Porque não tem mais para onde ir, Ele já parou mesmo. Muitas das vezes são as portas que são fechadas. Muitas das vezes é uma enfermidade que se apresenta. É um desemprego que se apresenta. É muitas das vezes uma situação que acontece, é uma traição que vem, às vezes é empresa, pessoas falindo, às vezes com sócio. Tantas coisas vão acontecendo, acontecem em nossas vidas, passamos por essas situações, mas existe um Deus que nos chamou, existe um Deus que está cuidando de cada um de nós, existe um Deus que tem falado, eu te escolhi, eu te chamei para um propósito. Seja na igreja, seja fora da igreja, seja onde o Senhor te colocar, para se cumprir o propósito de Deus, para que o nome dele possa ser glorificado, para que você entenda como Davi entendeu, eu tenho que sair. Eu vim aqui amando de Deus. Eu fiquei incomodado, eu orei a Deus, Deus mandou eu vim, o livramento aconteceu e agora eu preciso sair. Porque essa cidade precisa continuar em segurança. Os filisteus eu já botei para correr e Saul não vai vir para cá para destruir. Então eu irei com o meu exército e Deus vai continuar nos guardando. Deus vai continuar nos guardando. Deus tem nos guardado, irmãos. É Deus que tem nos guardado, é Deus que tem dado escape, é Deus que tem dado livramento, é Deus que tem permitido com que a gente tenha saúde. É Deus que tem guardado a nossa saúde. Não é mérito nosso, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente está obedecendo, não. Até porque tem muita gente que está obedecendo e está passando por algumas situações. É a misericórdia, a causa de não sermos consumidos. É uma graça imerecida. Porque é uma graça imerecida, mas que Ele escolheu derramar essa graça sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. É uma graça imerecida que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. E é por isso que a oração é poderosa. Para você orar e o Senhor te responder. Não te respondeu, não toma decisão, não toma atitude, não faça nada precipitadamente, não faça nada muitas das vezes de qualquer maneira. Acalma o coração, espera um pouquinho, continue em oração. Uma hora a resposta virá, a direção virá. Uma hora Deus vai nos responder. A oração continua subindo, Ele continua recebendo, mas nós precisamos entender que tem momentos que é silêncio, mas aí eu aprendi que a Bíblia diz que no silêncio também Ele está trabalhando por nós. No silêncio, ele pode ficar em silêncio, nós é que não podemos ficar em silêncio com Ele. Porque eu não posso cortar o meu relacionamento com Ele. Eu não posso cortar a minha intimidade. Eu preciso continuar dentro desse relacionamento, porque é esse relacionamento que vai fazer com que eu suporte os dias maus. É esse relacionamento que vai fazer com que eu entenda que ainda que a nossa cabeça possa ter sido pedida, a nossa casa possa ter sido pedida no inferno, é esse relacionamento que vai me dar segurança que eu vou continuar dizendo, eu sei o Deus a quem eu tenho crido. Eu sei o Deus a quem eu confio. Eu sei o Deus que bota, que livra, que joga por terra todo o terror noturno, aquela luta, aquela perseguição. Quando não é terror noturno, é durante o dia, aquela aflição, aquela angústia, aquele sugestionamento, aquele aperto, aquela falta de ar que a gente sente, que parece que a gente vai morrer, irmãos.
E se Deus não entrar naquela hora, porque muitas das vezes nem verbalizar nós conseguimos, mas nós lembramos que nós temos um Pai Celestial. E muitas das vezes em pensamento a gente está, Pai, me ajuda, eu estou morrendo, porque tem hora, tem situações que parece que a gente está desfalecendo. Eu lembro uma madrugada que eu estava vivendo uma guerra tão tremenda que eu senti no meu espírito que eu estava partindo. E foi algo tão sobrenatural, porque sabe quando você está... Gente, é umas coisas que a gente vive que é surreal. E aí eu senti que eu estava partindo. Era como se eu tivesse... Eu estava dormindo, mas o meu espírito... Eu escutei a voz do Senhor me chamando pelo meu nome. Cláudia, Cláudia. E aí eu abri o olho. E aí eu voltei. Mas eu estava indo embora. Eu estava indo embora. Irmão, só Deus para nos guardar. E é por isso que eu falo, vale a pena. Vale a pena muitas das vezes diminuirmos. Vale a pena descermos. Porque quando a gente vive algumas situações, se Deus não entrar para nos socorrer, ninguém mais pode. Só Ele pode. Só Ele pode curar. Através da medicina, através dos médicos, através do remédio, através do tratamento. Quantas pessoas fazem tratamento e não conseguem? Porque não era um plano de Deus, não era um propósito de Deus. Então nós temos um Deus, e é esse Deus que nós amamos. E é por Ele que muitas das vezes abrimos mão de muitas coisas. É por Ele que muitas das vezes decidimos fazer a vontade dEle. A carne não quer, mas eu quero porque Deus quer que seja dessa maneira. Porque cada um sabe das suas necessidades. Eu sei o tipo de guerras que eu enfrento. E eu sei o que Ele cobra de mim. E eu sei o que eu preciso fazer. É prazeroso? É lindo o ministério. Mas só quem tem e que vive aquilo que Deus quer que a gente vive, sabe o que passa. E hoje eu tenho certeza, eu só estou de pé, porque eu tenho um Deus que tem sido fiel. Porque o inferno, ele não se agrada. Ele quer atrapalhar, ele quer interferir. Se você está sendo um canal, se você está sendo um instrumento, se você está fazendo a vontade de Deus, é em cima de você que ele vai vir. Mas graças a Deus a nossa segurança está nesse Senhor. Segura, peça para Ele segurar com as mãos dEle as tuas mãos. Que aí você vai vencer, você vai passar, você vai aprender, você vai amadurecer, você vai começar a entender coisas que são espirituais, que não são naturais, guerras que não são naturais, que são espirituais. E aí nós vamos conseguir entender e vamos conseguir agir. E tem momentos que é você que vai ter que repreender. Eu não aceito essa seta, eu não aceito essa opressão, eu não aceito essa tristeza, eu não aceito esse sugestão. Que você passa o dia todo não aceitando. Eu não aceito porque eu tenho Deus. Eu não aceito porque o meu Deus é Deus de vida. Eu não aceito porque o meu Deus diz que tem promessas para me vivenciar. Eu não aceito porque hoje eu sei que você é o intruso, que você é que quer atrapalhar, que você é que quer frustrar os planos que Deus tem na minha vida. E você passa o dia inteiro, porque tem guerra que às vezes é o dia inteiro. A sensação que a gente tem que você tem que estar repreendendo. Tem hora que você, até a voz sai mais alta, a pessoa pensa que a gente está falando sozinha, mas só Deus sabe o que a gente está vivendo naquele momento. Irmãos, são experiências, e quem já viveu experiência com Deus, não vai abrir mão de continuar vivendo as experiências, só que tem umas que são pesadas. E naquele momento que você estiver vivendo ou passando, só se concentra no Todo-Poderoso e fala, Senhor, me ajude, vamos nos colocar de pé. Que nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. As guerras espirituais não é para termos medo. Porque às vezes as pessoas falam, mas eu não quero passar por isso não. Mas se Deus te escolheu para passar por isso, tu vai passar.
Não é para a gente ter medo, a gente só precisa ter certeza que nós temos um Deus que nos guarda, que nós temos um Deus que está cuidando do nosso sono, da nossa madrugada, do nosso deitar, do nosso levantar, do nosso dia. Nós só precisamos ter essa certeza e essa convicção. A gente não vê Ele, mas nós temos certeza que Ele faz parte de nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Nós temos certeza que nessa manhã Ele se encontra aqui para ministrar no nosso coração. Então busca ser feliz, busca se alegrar, busca viver. Não deixa essa situação, essa adversidade te consumir a ponto de você adoecer. Porque muitas das vezes são situações que querem nos adoecer, quer adoecer o nosso físico. Já adoeceu a nossa alma, já adoeceu o nosso espírito e quer adoecer o nosso físico. Então, eu sempre digo, o Senhor tem nos ensinado a sobrevivermos, a buscarmos aquilo que é melhor para as nossas vidas. O Senhor tem nos ensinado a procurarmos aquilo que traz alegria. Então, tem momentos bons, usufrua, aproveite, porque tem pessoas, às vezes, que estão tão voltada com o problema que não consegue aproveitar os momentos bons. Faz uma viagem, não consegue aproveitar uma viagem. Faz um passeio, está repreendido em nome de Jesus. Vai para a tua viagem, deixa o problema aqui. Quando voltar, a gente resolve o problema. Vai viver, vai se divertir, vai passear, vai dar risadas, vai tomar um café com alguém, mas não se isole, não fuja, não se esconda. Porque é isso que o adversário quer. Quer nos separar, quer nos colocar sozinhos, para dizer que estamos sozinhos, que não temos ninguém, que ninguém se preocupa, que ninguém liga. Não, tem pessoa que nos ama, gente. Tem pessoa que nos ama. E a pessoa que nos ama vai confrontar com a gente também, né? A que ama mesmo vai confrontar. E nós vamos entender que é por amor. Que nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus, Davi entendeu, entenda muitas das vezes algumas situações, não fica chateado, não deixa mágoa, ressentimento, só entenda que são situações espirituais. Às vezes a gente fica, eu estou perguntando para quê, para quê, por quê? É para um propósito que o Senhor tem com a tua vida. Um propósito de chamado, não só dentro da igreja, fora. Porque ser crente aqui é fácil. Às vezes não é muito fácil não, também quem tem umas pedrinhas aí de tropeço, que é só Jesus. Mas lá fora é pior. Mas nós temos um Deus. E o que me alegra, o que faz eu entender todas as situações que eu já vivenciei, que eu vou continuar vivendo, é que eu tenho um Deus. Um Deus que eu oro, um Deus que eu converso, um Deus que eu dependo, um Deus que me dá umas orientações, que me dá umas sacudidas, um Deus que fala assim, todo mundo pode sair do trilho, mas você não pode. Um Deus que quando a gente pensa sair do trilho, ele fala assim, epa, nem pense. Porque tem pessoas, irmão, não é que são especiais, não, são pessoas que o Senhor separou para algo essencial nessa terra. E essas pessoas, é o que a Bíblia diz, a quem muito é dado, se muito é cobrado. Né? Deus está te usando no louvor, no instrumento, na palavra, na oração. É muito dado, vai ser cobrado, vai vir as cobranças. Porque na hora das cobranças a gente nem lembra que nós estamos sendo instrumento na mão do Senhor. É aquela palavra da árvore que tem fruto, né? Qual é a árvore que tem fruto que não é apedrejada? O maquinário no momento da colheita, porque hoje tem muito maquinário, né? Que vai lá, quer dizer, tem todo um processo para aquele maquinário ir tirar todas aquelas frutas. Então, a árvore sente, né?
Então, mas tem frutos para alimentar pessoas, frutos para ser exportado como o nosso país, que é um país que exporta muitas coisas, que graças a Deus é um país abençoado, mas o processo daquela árvore é dolorosa. Mas aí aquela árvore, ela entende que ela tem frutos que vai chegar do outro lado do mundo para pessoas serem alimentadas. E assim somos nós, irmãos. Árvores com frutos, que muitas das vezes vai ter que ser sacudida para que eles caiam. Muitas das vezes é o maquinário, muitas das vezes é a varada que a gente vai receber para que o fruto caia, para que sirva de alimento para aqueles que necessitam de alimento. Que possamos ser árvores frondosas, que possamos ter alimento, porque enquanto você está alimentando pessoas, tem um Deus direto te alimentando. Dos céus tem vindo o seu alimento, dos céus Deus tem mandado alimento para a tua vida, para a tua árvore, sempre quando chegar na estação própria, produzir os frutos necessários. E para isso que o Senhor nos chamou, para termos frutos, para alimentarmos vidas. Vidas, muitas das vezes, que a gente acha que não merece. Nós achamos que não merece, mas que Deus quer que sejam alimentados. Que nessa manhã eu posso sentir a presença do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Hoje eu falei assim, a gente teve um culto ontem tão abençoado, nós estamos cansados. Eu falei, gente, hoje acho que não vai muita gente não. Olha aí, a gente pensa uma coisa e Deus faz outra. Irmão, se tem uma coisa que eu não tenho dúvida, é que tem um Deus nesse lugar. E não é mérito meu, não é mérito dos irmãos, de obreiro, diaconisa, missionário, não. Deus tem achado graça nesse lugar. Mas o preço que tem sido pago é alto. Mas tem valido a pena. Porque o desejo do coração de Deus é entrarmos nesse lugar e encontrarmos refúgio. Aqui é o melhor lugar de nos refugiarmos. Nos braços do Pai. Tem um Pai que você pode e deseje com que Ele te abrace nessa manhã. Sinta o abraço do Senhor nessa manhã. Você não está só. Nós não estamos só. E muitas das vezes nós achamos que estamos pelo chamado, pela responsabilidade. E o adversário fala, tá vendo, tu tá sozinha. Tá vendo, ninguém se preocupa. Ninguém pergunta como que você tá. Mas eu tenho certeza que eu tenho um Deus. E esse Deus tem suprido as nossas necessidades. Que nessa manhã, que toda necessidade que você chegou aqui possa ser suprida com a presença desse Senhor, do Deus vivo, Deus poderoso, Deus soberano, Criador do céu e da terra, um Pai celestial que nos ama. Vamos louvar, ministério? Aleluia.